Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe nesta noite, que para nós cristãos é tão especial, pelo que se convencionou comemorar nesse dia, a visita ilustre daquele que é o governador espiritual deste orbe, daquele que tem sido para todos nós o maior de todos os amigos, a luz de todos os passos, a mão sempre estendida. Portanto, que possamos viver aqui nesses momentos, pelo banquete que a espiritualidade há de nos proporcionar, momentos muito valiosos, muito especiais, como aqueles que podemos viver aí esses dias com os nossos familiares, nas ceias de afetividade, de carinho, de reencontro, que a gente possa sentir isso aqui também, em expansão ainda para outros planos da vida, percebendo, sentindo a presença de amigos muito diletos, benfeitores espirituais que nos acompanham há tanto tempo e que vêm partilhar conosco deste banquete. Que seja Jesus a luz de nossa noite, de nossas reflexões, a fim de que o Natal se perpetue, então, ao longo de todo o nosso ano, que saibamos manter e cultivar essas vibrações, essas inspirações que toda essa cena, que toda essa lembrança nos evoca, a fim de que a nossa vida se faça realmente renovada para o ano que se abre. É para mim uma imensa alegria poder estar aqui nesta casa que nos é tão querida mais uma vez, também para a Flávia, para o Timóteo, pela primeira vez comparecendo nesta casa. Então, que a gente possamos todos viver esse momento de comunhão. Há cerca de 800 anos antes de Jesus, Miqueias, um dos profetas conhecidos do chamado Antigo Testamento, já nos trazia no capítulo 5 do seu livro, no versículo de número 2, um registro muito interessante, de caráter profético, anunciando acontecimentos do porvir. Diz ele, fazendo referência à pequena cidade, um vilarejo mesmo, intitulado Belém. Diz ele, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs ou entre as tribos de Judá, de ti virá até mim aquele que governará sobre Israel. Suas origens estão num passado distante, em tempos muito antigos. Essas palavras do profeta Miqueias já apontavam, então, muitos séculos antes da vinda de Jesus, sobre a importância que aquela pequenina cidade de Belém haveria de adquirir para toda a posteridade da história humana, da humanidade. Já era uma cidade, de certo modo, importante, porque ali havia nascido uma das figuras mais expressivas daquele povo, daquela tradição. Ali havia nascido o grande rei Davi. Mas outras tradições, como essa de Miqueias, outras profecias, apontavam que o Messias, o grande esperado, o sublime enviado, viria na descendência de Davi e que haveria, portanto, também de nascer naquela cidade que havia sido seu berço, na cidade de Belém. Belém Efrata, Efrata aqui, fazendo uma referência à tribo, Como nós sabemos, as 12 tribos de Israel tiveram cada uma delas o seu quinhão na divisão de toda aquela terra, da terra de Israel. E uma das tribos, a tribo de Efraim, que era um dos filhos de José, filho de Jacó, com Raquel, a tribo de Efraim havia ficado com aquela região onde a cidade de Belém ficava. Por isso também ela recebia essa alcunha, esse título de Efrata, que também tinha uma relação com as características daquela região, daquela cidade. No hebraico, Efrata vai significar fértil ou fertilidade, frutífero, porque era a região de Belém, a região de Efrata, uma região muito fértil, muito produtiva, que
ofertava muitos alimentos a Jerusalém e em torno. Lembrando que a cidade de Belém fica a cerca de 10 quilômetros da cidade de Jerusalém, no sentido ali na direção do sul. Então, Efrata era um outro nome, uma outra denominação da cidade de Belém, que já trazia consigo uma significação interessante, porque quando nos projetamos ao estudo do Evangelho, uma coisa que nós sempre vamos buscar fazer, especialmente recorrendo às chaves que o Espiritismo nos traz, é tentar buscar, para além do texto, da letra, buscar o símbolo que vivifica a mensagem, que a torna atemporal, que nos alcança ainda hoje, trazendo-nos lições profundas, importantes. Nesse sentido é que os detalhes mais singelos do Evangelho vão ganhando para nós conotações muito interessantes, de valor espiritual profundo, à medida em que vamos entendendo o significado mesmo das próprias palavras, dos verbos que vão compor as descrições do Evangelho. Tudo isso há de ter uma significação para aqueles que vão desenvolvendo os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, a mente e o coração de entender a significação profunda de tudo que foi registrado no livro da vida. Então, Efratá, a cidade que havia recebido Davi, que teve uma importância muito capital na tradição daquele povo, na construção da história daquele povo, depois viria a ter também essa importância muito valiosa, muito preciosa para todos nós, porque cumprindo, digamos assim, o seu mistério, aquilo que o seu próprio nome indicava, a partir dali, muitos frutos haveriam de surgir para a humanidade. Frutos que não poderíamos, não conseguiríamos medir, porque a partir da cena, do acontecimento que ele se deu, a humanidade pôde usufruir recursos que ainda hoje amparam, sustentam, fortalecem, reerguem a milhões e milhões de corações, de espíritos no transcurso dos séculos, a partir do que ali se deu naquela noite inolvidável. Então, de fato, era, foi e é uma terra de muitos frutos, não só porque aqueles tempos era dadivosa em suas messes de trigo ou de outras plantações, mas porque a partir dali a humanidade haveria de conhecer a mais farta, abundante e luminosa messe de que a história e de que todos nós temos notícias. Então guardemos esse registro sobre Belém Efratá, 800 anos antes da vinda de Jesus. Registro esse, o de Miqueias, que foi resgatado depois pelo evangelista Mateus, ao compor a sua descrição sobre a vinda de Jesus, sobre o seu nascimento, os acontecimentos que marcaram a sua chegada. No capítulo 2 do seu evangelho, no versículo de número 6, ele vai fazer uma referência direta a essa profecia de Miqueias, como que a nos dizer, enfim, ela se cumpre. Se a gente vai estudando o Evangelho, conectando-o com o Antigo Testamento, nós vamos percebendo que em vários momentos nós temos essas conexões que são propositais, sejam elas feitas pelos próprios evangelistas, sejam elas feitas pelo próprio Mestre. Apontam para falas, para registros dos profetas ou do chamado Pentateuco de Moisés, como a dizer para a humanidade, aquilo que estava previsto está se concretizando, está ocorrendo, como que conectando a primeira revelação à segunda revelação, como mais tarde veríamos acontecer no Espiritismo. Quantas vezes os Espíritos não vão recorrer a falas de Jesus ou do Novo Testamento, de um modo geral, para dizerem, são chegados os tempos. O que lá tínhamos em caráter de profecia ou de maneira velada pelo simbolismo, agora está acontecendo diante de vós. Aquela conhecida frase ou apresentação, introdução de o Evangelho segundo o Espiritismo, quando lá está dito que os Espíritos do Senhor, com as estrelas cadentes, vêm clarear os caminhos, confundir os orgulhosos, tudo aquilo é uma referência ao que estava no capítulo 24 de Mateus, o sermão profético de Jesus,
quando ele fala que as estrelas cairiam do céu, né, as potências seriam abaladas. Então, são os Espíritos fazendo o que Jesus fez enquanto esteve entre nós, fazendo as devidas conexões, até para nos dizer que tudo faz parte de um mesmo processo, dividido em etapas. A primeira, a segunda, a terceira revelação, como aprendemos pelo Espiritismo, não fazem parte senão de um único processo de educação da humanidade, de despertamento de todos nós para a nossa destinação, para as finalidades superiores da vida. Essas conexões, portanto, nos ajudam a entender melhor o programa divino e como tudo está devidamente planejado, como tudo é coordenado. E ao percebermos isso, nosso coração se inunda de esperança, de confiança, de segurança, porque vamos vendo que o alto não dorme em serviço. Jesus jamais esteve inativo ou desatento quanto aos deveres e mistérios que lhe cabem. A parte que geralmente tem faltado nesse processo todo é a nossa. Mas conosco, ou apesar de nós, o mundo há de se regenerar. Felizes os que quiserem acompanhar a regeneração do planeta ou dos outros corações. Ai daqueles que infelizmente ainda escolherem relutar, rebelar-se. É o que nós vimos na figura daqueles que vieram para a terra, exilados de outros orbes. Mas bem-aventurados os pacíficos, os mansos, porque haverão de herdar essa terra regenerada e pacífica do porvir. Então, entender esse processo de educação num panorama mais amplo é algo que nos enche de conforto, de consolo, de inspiração para fazermos a parte que nos cabe. Então é por isso que os espíritos, os evangelistas, o próprio mestre, buscavam tantas vezes fazer essas conexões. Nós temos uma passagem conhecida quando Jesus, por exemplo, está na sinagoga na sua terra natal, ou melhor, naquela onde ele viveu, passou a sua infância, né? Embora tenha nascido em Belém, passa a sua infância em Nazaré. Quando ele vai à sinagoga em Nazaré, ele abre um trecho do profeta Isaías, lê diante de todos. Isso ocorria aos sábados, por exemplo. Qualquer um dos circunstantes poderia ser convidado, poderia se propor a comentar o trecho do dia. Ele lê e então diz, e essas são das palavras mais interessantes, assim, mais marcantes do Evangelho: hoje se cumpriu em vossos ouvidos essa Escritura. Essas profecias, esses anseios tão aguardados, tudo isso se cumpria a partir da vinda dele. Então, Mateus faz também essa e outras conexões. No versículo 6, que citávamos, ele nos remete à profecia de Miqueias, dizendo: e tu, Belém de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais do reino de Judá, porque de ti haverá de sair o guia, aquele que há de apacentar o meu povo, Israel. Naturalmente, aqui que Israel é uma representação de toda a humanidade terrestre. Aquele povo foi utilizado pelo Criador para apresentar, digamos, o programa, né? Para ser uma espécie de demonstração de todo o programa que o Criador, recorrendo a Jesus e os seus colaboradores, vem desenvolvendo junto à humanidade terrestre. Então a gente fez uma conexão aqui, já trazendo essa figura da cidade de Belém para o centro das nossas atenções. Já refletimos sobre uma das suas designações, Efratá, como sendo uma cidade frutífera, e de fato foi, não somente material, mas sobretudo espiritualmente, por aquilo que gerou, por aquilo que produziu. Mas um outro aspecto interessante sobre essa cidade, que abre para nós um universo de reflexões, está justamente no seu nome, Belém. O que significa Belém? Já que estudamos, analisamos brevemente o significado de Efrata, que era uma outra designação, Belém, o que há aí de significado? Por que, dentre todas as possíveis cidades em que ele poderia nascer, escolheu Jesus nascer na cidade de Belém? Por um lado, nós já falamos, para dar cumprimento às profecias, já que Davi dali veio. Então, já como as profecias também previam que o Messias viria da linhagem de Davi, e ali era a terra natal de José,
Quando ocorre o censo, José desloca-se para lá até para que as profecias pudessem ser cumpridas. Mas não é só isso. Jesus naturalmente vincularia a sua chegada neste mundo a um nome que fizesse muito sentido, que nos desse muito o que refletir. E quando nós vamos analisar o nome, o significado do nome da cidade de Belém, nós vamos perceber que ela é a composição, na verdade, de duas palavras, de duas raízes. Bet, no hebraico, e Lehem, também hebraico. Bet significa casa. Bet significa casa. E Lehem significa pão. Portanto, Belém, numa tradução literal, significa casa do pão. Belém significa casa do pão. Creio que para muitos que aqui já estamos, isso abre para nós uma reflexão muito bonita, com muitas possibilidades de compreensão, de inspiração, a partir dessa significação. O Mestre Divino, o Senhor deste planeta, escolhe encarnar na casa do pão, sendo primeiramente colocado numa manjedoura, do grego fatne, que era literalmente uma espécie de colcheirinha, onde se colocava o alimento para os animais. É a partir dessa significação, portanto, que nós vamos buscar desdobrar as nossas considerações nesta noite. Já que estamos vivendo esse momento de ceia, de estarmos em família, em torno de uma mesa, vamos buscar refletir aqui sobre um aspecto mais espiritual em torno da ceia, dessa nutrição espiritual que o Evangelho vai nos prover, que Jesus vai nos trazer. Vamos buscar alguns significados, algumas reflexões que giram em torno desse tema, trazendo isso para o nosso processo de vivência hoje, buscando meditar sobre qual tipo de nutrição nós estamos realmente investindo, né? Em qual tipo de nutrição nós estamos majoritariamente investindo, ou qual tipo de nutrição nós estamos, por exemplo, a fornecer aos espíritos que chegam ao mundo, àqueles que estão sob a nossa tutela, ou mesmo às vidas que estão ao nosso redor. Então a gente vai buscar pensar aqui algumas reflexões em torno dessa temática. Já que Jesus quis nascer na casa do pão, vamos refletir então sobre essa nutrição espiritual que fundamentalmente o Evangelho é ou pode ser compreendido. E para iniciarmos, eu me recordei de um poema do nosso querido Casimiro Cunha. Ele tem um livro muito interessante chamado Cartilha da Natureza. E é um livro em que ele vai pegar vários elementos da natureza, ou alguns elementos que são mais cotidianos para nós outros, e em torno desses elementos, por exemplo, a árvore, um rio, uma semente e outras coisas, ele vai compor um poema com profundas reflexões espirituais. É um livro belíssimo, a gente já fez até um estudo dele certa feita, e no capítulo de número 85, ele traz exatamente uma reflexão em torno do pão. O título é O Pão. E ele diz assim: em casa chega o momento destinado à refeição. Raro aquele que recorda a história de luz do pão. Quase sempre vem de longe, das zonas do campo em flor, oferecer-se à criatura em nome do Pai de amor. Então, nessas duas primeiras estrofes, nós já temos, digamos, uma seta, um apontamento para onde ele nos quer levar, a que tipo de reflexão ele quer nos conduzir. Quando estamos ali partilhando uma ceia, uma mesa em que temos o pão, raras pessoas meditam sobre toda a trajetória daquele alimento, tudo que foi vivido, tudo que foi trabalhado, tudo que foi ajuntado para que viesse a ser aquele pão, ou para que ele viesse a estar ali presente em nossa mesa.
Naturalmente que ele está projetando isso para uma reflexão espiritual. Foi semente sepultada na terra ferida e escura, ressuscitando em seguida nas belezas da verdura. Então, para que tivéssemos o pão ali, a semente sepultada venceu o peso da terra, a terra ferida regenerou-se para poder fecundar, para poder servir de base, de sustentação para aquela semente. Então, o pão do qual vamos nos alimentar, ele já traz em si toda uma reflexão sobre capacidade de resiliência, de perseverança, de renovação, de nutrição, tudo isso envolvido no pão. Suportou lutas amargas, noites ásperas, sombrias, recebendo chuva e sol, tempestades, ventanias. Adornou-se em primavera, risonha, sublime, eleita, e entregou-se alegremente ao segador na colheita. Padeceu processos vários, viveu peregrinações, desde a ceifa rude e longa ao prato das refeições. Conforme reconhecemos, esse pão quase sem nome é dádiva do Criador que vem mitigar a fome. Mensageiro humilde e santo, de carinho e de bondade, é o laço entre a providência e a nossa necessidade. O amor e a abnegação resumem-lhe a bela história. O espírito de serviço é a vida de sua glória. Coração que sofre amando, ele conclui, na fé sublime sem jaça, vai ser pão na mesa augusta dos bens da divina graça. Como é que é possível compor algo tão belo em torno de um simples pão? Essa é a percepção espiritual que se abre no coração sensível. Esses são os olhos de ver. Porque meditando em toda a história desse pão até chegar à nossa mesa, Casimiro Cunha nos ensina a resgatar o valor desses recursos, dessas forças da alma que aqui já mencionamos. Resiliência, renúncia, abnegação, capacidade de sacrifício, tudo isso envolvido nessa história. E quando trazemos isso para o plano do Espírito, no fundo vamos percebendo que essa é a trajetória de todo ser, até que um dia venha a ser como Jesus, pão para uma multidão, pão para o mundo inteiro. Porque ao ler esse poema, não consegui senão pensar na história de Jesus. Até que ele viesse a ser o pão que desce do céu e dá vida ao mundo, ou o pão da vida, como está no Evangelho de João, quantas mãos, quantos cenários, quantas lutas, quantas renúncias, quantos sacrifícios, quantas provas, quantas experiências não estiveram envolvidas na manufatura deste pão. Quantos bilhões de anos o Senhor da vida não vem trabalhando esse espírito para que ele viesse a ser nos altiplanos da vida, no ápice da criação, o pão que ele oferta a uma multidão de outros filhos seus. Qual foi o forno que forjou esse pão, que escolheu nascer na casa do pão? A gente fica a pensar na trajetória desse espírito que alcançou a meta de todo ser em evolução. Evoluir a tal ponto, comungando com o amor de Deus, a fim de que se torne, ofertado por Deus, alimento para os seus irmãos. Porque, como aprendemos com a doutrina espírita, na criação, capítulo 18 do livro Nosso Lar, o alimento fundamental mesmo é amor. Tudo isso que a gente come, que a gente ingere por hora, na condição de espíritos ainda tão materializados,
tudo isso é assim, recurso acessório. Por enquanto é necessário, mas fundamentalmente a nutrição dos seres no universo, diz lá Lísias, Dona Laura, fundamentalmente ela gira em torno do amor. A tal ponto que um espírito que alcance o ápice do amor, em comunhão com a divina fonte, torna-se então esse alimento para os seus irmãos. Torna-se o pão que é partido e ofertado, alcançando, como está aqui, a glória de servir. O amor e a abnegação resumem-lhe a bela história. O espírito de serviço é a vida de sua glória. Quer estrofe melhor para designar e definir Jesus? Essa é a história do pão que desceu do céu. Essa é a história que nos espera. Qualificarmos-nos, engrandecermos-nos, passarmos por toda essa trajetória. Somos por ora ainda sementes às vezes, sob o peso da terra escura, mas buscando a luz do sol. Haveremos de crescer e, amparados pela chuva, pelo sol, haveremos de florescer e um dia frutificar, para ofertar na seara, na messe de Deus, alimento a outros corações, para fazer da nossa vida, do nosso ser, nutrição de esperança, de alegria e de bonança a outras vidas. Porque é o que vamos vendo nas vidas que mais se aproximaram de Jesus. Quando lembramos-nos de um Chico Xavier, de um Eurípides Barçanufo, de um apóstolo Paulo, Pedro ou outros, vem à nossa mente essa imagem do pão. Vidas que se fizeram alimento para outras vidas, vidas que nutriram outras vidas, pela esperança, pelo amor, pela fé de que já se faziam portadoras. Essa é a trajetória de Jesus, que se perde no tempo. O que nos faz entender melhor a referência lá do profeta Miqueias, né? Quando ele falou a respeito de Belém, Efratá, que embora pequena, dela viria aquele que governaria sobre Israel, aquele que seria o condutor da humanidade terrestre, ele acrescenta dizendo, suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. E Emmanuel, ao falar sobre as origens de Jesus, desse Espírito que tanto admiramos e que tem sido para nós esse pão a nos nutrir, Emmanuel, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, capítulo de número 3, ele vai nos dizer que as origens de Jesus, a sua genealogia se perde na poeira dos róis que rolam no infinito. Se perde na poeira dos sóis que rolam no infinito, como a nos dizer que os mundos onde Jesus evoluiu já nem existem mais. Tem livro sobre isso? Oi? Tem livro sobre isso? Não, só tem essa referência do Emmanuel lá no livro A Caminho da Luz. Não, estou falando do Espírito de Jesus antes de encarnar na Terra. Nada. O A Caminho da Luz traz algumas referências a esse respeito, né? É o que temos assim de mais antigo. Além do que está no Evangelho de João principalmente. Então, a sua genealogia, a sua história se perde na poeira dos sóis. Mas é o Espírito que foi sendo trabalhado, que foi sendo moldado por esse artífice divino, que é o próprio Criador, submetendo-o ao forno das provas e experiências multisseculares para que ele se convertesse em pão. De modo que, uma vez em nos vendo sujeitos também ao forno, uma vez nos vendo assim, submetidos a toda essa epopeia da semente até vir a ser pão, saibamos nós também bem dizer, porque é o Senhor a nos trabalhar, para que venhamos a ser em outras vidas também esse alimento, essa fonte de nutrição. Mas em pensando sobre essa vinculação do nascimento de Jesus com a casa do pão, essa figura da nutrição espiritual, isso nos remete também a pensar sobre o que de fato é o Evangelho, sobre o que de fato foi a missão de Jesus e segue sendo o trabalho que a espiritualidade vem repercutindo, desenvolvendo séculos afora. Falarmos sobre o Evangelho é fundamentalmente pensarmos sobre do que a alma
nossa alma, nosso ser tem se nutrido. Ao definir evangelho no livro Vozes do Grande Além, numa mensagem chamada A Ideia, Emmanuel vai nos dizer que o evangelho é um conjunto de ideias glorificadas, de amor e de fé que Jesus trouxe das esferas sublimes à terra para nos erguer da terra ao céu. E nós vamos percebendo que no mundo, na criação, no universo, cada ser se nutre daquilo que ainda lhe apraz. O Emmanuel, abrindo o livro Vinha de Luz, nos diz: o abutre, por exemplo, há de se nutrir de despojos, do cadáver, ao passo que o beija-flor vai buscar o pólen, a abelha e etc. A criatura humana, no entanto, o espírito, nutre-se de emoções, de ideias. E conforme seja a sua nutrição, assim será a sua vida. Porque o que comemos materialmente converte-se em corpo. Parte é descartada, o restante é incorporado pelo nosso corpo. Aquilo de que nos nutrimos espiritualmente converte-se no nosso ser. Molda-nos o ser. De modo que precisamos fazer uma reflexão profunda sobre quais as fontes de nutrição temos buscado. E é aí que o Natal e toda aquela cena do Natal ganha uma outra conotação. Porque Jesus e a espiritualidade construíram de tal modo aquela cena para nos transmitir a ideia de quais são os valores mais fundamentais de que precisamos nos nutrir a fim de que possamos encontrar de fato o caminho, o progresso, a renovação que nos é necessária. Ali, na composição daquela cena tão singela, onde se misturam os pastores, os animaizinhos, os anjos a glorificar, Maria, José, a simplicidade da manjedoura, da estrebaria, todos esses elementos têm ali a sua razão de ser, porque nos falam de aspectos fundamentais da nossa nutrição espiritual, para os quais não podemos estar desatentos, com o risco de nos perdermos no caminho. Jesus, em nascendo naquelas condições, na casa do pão, ofertava-nos o alimento, a nutrição de algumas ideias que são fundamentais para o nosso progresso espiritual. Isso me faz recordar de uma mensagem de Emmanuel que está no livro Pão Nosso, capítulo de número 134, chamada Nutrição Espiritual, em que Emmanuel vai nos dizer assim, que assim como existem vícios de nutrição do corpo, existem vícios de nutrição da alma. Assim como existem criaturas que trocam água pura por bebidas excitantes ou tóxicas, por exemplo, diz Emmanuel, existirão aquelas que preferirão se nutrir de ilusões perniciosas do que da verdade substancial da vida, libertadora e renovadora. Existirão criaturas que preferirão se nutrir daquilo que as intoxica, daquilo que as mantém iludidas, daquilo que as faz perder o rumo, o propósito, ao invés de se nutrirem daquilo que é a realidade substancial da vida, que pode ser até amarga num primeiro momento, mas que depois é curativo, é nutritivo. E aí ele traz a frase que achamos a mais interessante dessa mensagem. Ele diz assim: a nutrição do coração, para que seja efetiva na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. A nutrição ou alimentação do coração, para que seja efetiva, isto é, para que realmente nos fortaleça, nos aprimore, ela tem de se basear nas realidades mais simples da vida, do caminho evolutivo, daquilo que realmente tem valor.
Isso naturalmente nos remeteu à reflexão sobre a manjedoura, a casa do pão e toda a simplicidade daquela cena. É Jesus a dizer para todos nós, para a humanidade, aqueles que se afastam da simplicidade, que trocam a simplicidade da lei e da verdade pelos subterfúgios, pelas complexidades artificiais, das justificativas, das fugas, etc., são esses que perdem o caminho da vida. E que se veem mais cedo ou mais tarde desanimados, enfraquecidos, digamos, anêmicos, espiritualmente falando, porque se esqueceram de buscar o alimento essencial, distraídos pelas fantasias mais retumbantes, por aquilo que é mais, digamos assim, extravagante, por aquilo que é de mais destaque, mas que não necessariamente nos nutre. É como se Jesus e Emmanuel estivessem nos dizendo a partir da simplicidade, da cena, da manjedoura. A vida é realmente nutrida por aquilo que é simples, por aquilo que se conecta à lei, por aquilo que tem amor e afeto, e não por aquilo que brilha aos olhos, encanta os sentidos, ilude a criatura no plano da matéria. É isso que Jesus está dizendo. Recordo-me do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem do Espírito Adolfo, no capítulo de número 7, Bem-aventurados os pobres em espírito. O último item desse capítulo, quando Adolfo diz assim, falando dos dramas da humanidade, das dores, dos descaminhos, ele diz assim, até quando o que brilha aos olhos vai ser para vocês mais importante do que toca o coração? Do que aquilo que toca o coração. Se vemos tantos problemas do mundo, se formos analisá-los essencialmente, nós vamos sempre ver um apreço àquilo que é exterior, àquilo que é ilusório, àquilo que é efêmero, em detrimento daquilo que é simples, verdadeiro, profundo, real e perene. Todos os problemas das criaturas humanas vão nascer de alguma fuga à simplicidade, que representa alguma fuga à lei e ao amor. É isso o que nos está sendo dito. Tanto é assim que a gente fica a pensar, O Emmanuel também não perdeu a ocasião de falar a respeito disso, agora no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo número 134, ele tem uma mensagem chamada O Pão. E ele começa falando assim, que muitos dos povos da terra se ufanam dos seus pratos típicos, dos seus pratos especiais, Cada povo ou cada região mesmo dentro de um país vai ter ali o seu prato especial, que é o melhor de todos, etc, etc. E aí o Emmanuel vai falando assim, o pão, no entanto, é o alimento universal. Se a gente parar para pensar, dentre todos os alimentos, talvez o que seja mais universal é o pão. Porque ele vai dizer, às vezes muda um pouquinho, ligeiramente um ingrediente ou outro, uma forma de confecção, mas fundamentalmente é farinha amassada, fermentada, submetida ao forno, que se torna, a partir de então, fundamento de sustentação do mundo. O alimento mais básico, mais universal. E ele ainda diz, se você coloca alguma coisa, já não é mais só pão. Se você coloca algo no meio, já vira sanduíche. Pão é pão, o alimento mais básico de todos. Aí ele tira a reflexão espiritual acerca disso. Não te deixes envolver, diz ele, por essas ilusões de destaque, de grandeza, de brilho, de louros, de vanglórias do mundo. Não caia nessa. Por quê? Jesus, o enviado divino, o governador espiritual da terra, não achou imagem mais nobre, mais alta para ele próprio do que a do pão puro e simples. Quando diz, eu sou o pão da vida, ou escolhendo nascer na casa do pão. Dentre tantas imagens a que ele poderia recorrer, ele recorreu à imagem do pão, como a dizer que o que mais nos nutre na vida, gente, é simplicidade, é afetividade,
É aquilo que fala ao coração, que toca o coração, não o que é artifício do mundo, artificialismo. Esses brilhos vêm e passam, mas deixam a criatura faminta, sedenta. Portanto, a cena de Belém, na casa do pão, fala-nos desse elemento mais importante que precisamos resgatar e ofertar aos espíritos que chegam ao mundo, aos nossos filhos, com que os temos alimentado. Os temos ensinado a buscar os brilhos do mundo ou a encontrar a riqueza do pão, de Jesus e da simplicidade. Recentemente, na semana passada, nós fazemos a nossa última reunião mediúnica do ano e compareceu um espírito e dialogou-se por um tempo com ele. Ele estava há muitos séculos combatendo nas mentes e nos corações a ideia do Cristo, as ideias do Evangelho. E ele ia falando sobre essa luta dele, multissecular, né? Às vezes muito irritado e tal. E em determinado momento ele entrou num ponto que nos chamou muita atenção, porque ele falou da figura de Francisco de Assis. E ele dizia, a gente falava também, né? Ele conversava também sobre essa época do Natal, em que para eles às vezes era muito fácil fazer com que Jesus fosse esquecido e substituído por outras coisas, né? Pelas buscas do mundo, pelos brilhos, louros, outras figuras, outras personalidades. Mas aí ele falando de Francisco de Assis, dizendo que Francisco de Assis tornou um pouco mais difícil o trabalho deles, em concebendo, por exemplo, a singeleza do presépio. Não pelo presépio em si, a coisa material, mas pelo que o presépio evoca. Porque quando a gente vê a descrição de Tomás de Celano, o primeiro biógrafo de Francisco de Assis, em falando sobre aquela noite em 1223, portanto, neste ano completa-se 800 anos da concepção do presépio por Francisco de Assis, diz lá Tomás de Celano que o grande anseio de Francisco era, com aquela cena, glorificar a simplicidade, gravar na memória da humanidade a humildade do Divino Mestre, que se fazia apagado bebê, acendendo luz inapagável na grande noite da humanidade. Os valores, portanto, que Francisco gravou no presépio, exaltando a simplicidade, a humildade, aquela comunhão entre a natureza e os seres, tudo aquilo havia dificultado o trabalho deles, de desviar a mente da humanidade da figura de Jesus e de tudo que ele evoca. E aí fiquei a pensar, portanto, em toda essa simbologia a que Belém, a casa do pão, nos remete. Foi o que Francisco pôde alcançar. Porque recordo-me também do escrito de um dos maiores clássicos da humanidade, uma obra de Dostoiévski chamada Os Irmãos Karamazov. E ela é uma obra muito bela, muitas referências cristãs ao próprio Cristo. E há um personagem principal ali chamado Alyosha, que em um determinado momento ele diz assim, falando a respeito dessas coisas simples da vida, ele diz assim: deveis saber que não há nada mais elevado, mais poderoso, mais útil à vida do que uma boa recordação, especialmente uma recordação da infância, do lar. Ouvireis falar muito da vossa educação, mas talvez nenhum ensinamento seja mais importante do que uma pequena recordação, uma sagrada memória conservada da infância. Aquele que reuniu para si muitas recordações está salvo para toda a vida. E ainda que tenha guardado apenas uma no seu coração, talvez lhe deverá a sua salvação. Quantas vezes, numa reunião mediúnica, nós não vimos espíritos
há séculos operando nas sombras, revoltados com Cristo, com a sua mensagem, simplesmente se desmontarem em suas fortalezas de ódio, de vingança e de revolta, por se lembrarem de montarem o presépio com a mãe quando pequeninos, em alguma encarnação para trás. Ou desmontarem aquela fortaleza, aquela muralha de revolta e de dor, por se recordarem do Pai Nosso que faziam com a mãe ou com o pai, junto à mesa do almoço. É isso o que o presépio, é isso que Belém, é isso que esses valores, essas características mais simples da vida nos trazem. A lembrança, a certeza e a confirmação de que o que mais marca o espírito é aquilo que é simples, mas afetuoso. Aquilo que o mundo não consegue ver ou enxergar ainda o valor, mas que o coração sente e que se grava de maneira indelével. Se Jesus talvez tivesse chegado num carro de púrpura, num berço de ouro, essa noite não seria ano a ano relembrada pela humanidade. Mas como chegou ele naquelas condições, todos os anos nossas mentes e corações se voltam àquela cena que nos faz encantados, inspirados, fascinados com a beleza do que é simples. Do Rei Sol, que se fazia bebê, a iluminar a noite de nossa ignorância. Tudo isso, gente, é o que está envolvido na figura do pão. Essa nutrição que nós precisamos resgatar. Essa ceia da qual não podemos nos apartar. Se soubermos nutrir o nosso lar com esse tipo de pão, estaremos no bom caminho. E estaremos colocando no bom caminho aqueles que Deus nos confiou. Se soubermos ensiná-los sobre esses valores fundamentais da vida que o mundo ainda não glorifica e não exalta, nós os estaremos dando muito mais do que todas as heranças combinadas deste mundo. Porque é isso que marca de maneira indelével os espíritos e os corações. É isso que ficou gravado de maneira inapagável na história da humanidade. Seja o nosso lar um banquete desse. Possa essa ceia se perpetuar para todo ano. E que possamos convidar os nossos a partilhar dela, fazendo da nossa vida uma vida que oferta esse tipo de alimento, uma vida que cultua o que é afetuoso, o que é simples, o que é verdadeiro, o que é perene, o que é espiritual, para além daquilo que somente atende aos sentidos, somente nutre transitoriamente a personalidade no mundo. Isso é o Evangelho. É o banquete da verdade, da simplicidade que nutre as almas, convertendo-nos gradualmente no transcurso de séculos no pão que um dia veremos de ser, como Jesus já o é. Conhecimento do Evangelho, meus amigos, minhas amigas, é banquete dentro da alma. O Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Construção do Amor, capítulo 6, chamada Banquete Interior, em que ele diz assim, que o conhecimento evangélico é sempre uma festa de luz em nosso mundo íntimo. É o banquete do pão que desceu do céu, inundando-nos de paz, de esperança, de alegria, de fé. E ele diz que nesse banquete, alguns personagens precisam ali estar. E aí a gente vai entendendo a significação de cada personagem que compõe a cena em Belém. Os pastores, por exemplo, são um símbolo dos nossos sentimentos mais puros, mais singelos, que são os primeiros a se banquetear com a luz do Evangelho que vamos trazendo para dentro.
O Evangelho nutre os nossos mais simples, mas mais sinceros anseios de melhoria e crescimento. É a figura dos pastores. Eles nos remetem à simplicidade, mas eles nos falam também dessa força de condução. O pastor é o que conduz. Então a gente precisa resgatar, nutrir em nós essa força de condução, de renovação da nossa vida, que é a vontade. Então são os personagens que estão ali compondo a cena. Mas também temos os animais, que, embora bonitinhos, trazem também uma reflexão sobre a nossa animalidade. O pretérito, as forças de ontem que precisam ser renovadas à luz do Evangelho. Por isso, nessa mensagem, Emmanuel diz: não nos esqueçamos de convidar também no banquete, ao banquete do Evangelho em nós, essa animalidade, ou essas forças que ainda se opõem ao nosso progresso. A preguiça, a vaidade, o orgulho, o desânimo, são daqueles que precisamos convidar também para esse banquete. Nos recordamos daquela fala de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 14, quando ele diz: ao dardes um banquete, não chameis apenas os amigos, os conhecidos, convideis também os coxos, os estropiados, os aleijados, os cegos, os mancos. E geralmente entendemos essa fala muito ao pé da letra. Claro que deveremos também expandir a beneficência, a solidariedade material, mas quem são principalmente esses estropiados, senão esses nossos vícios, esses sentimentos desequilibrados, pensamentos cristalizados que precisamos convidar ao banquete do Evangelho em nosso mundo interior? É a composição da cena da manjedoura, é a casa do pão trazida ao nosso mundo interior, em que os pastores representam o que em nós já é esse compromisso de condução, de orientação, de renovação. O que em nós é simples, mas é sincero. E os animais são uma representação daquilo que precisa ser renovado e que o Evangelho vem trazer essa renovação. Por isso, para encetar e concluir aqui a nossa reflexão, lembramos-nos de uma bonita mensagem do Espírito André Luiz, que está no livro Correio Fraterno, chamada O Pão Espiritual. É uma espécie de poema em prosa que André nos traz, mas que seria como que uma síntese de tudo que aqui a gente buscou trazer, né? Fazendo algumas conexões com essa metáfora do pão de que Jesus se serviu. E ele diz assim: o pão espiritual, amassada em luz invisível, é alimento do coração, constante e durável. Então, recorrendo à luz que temos recebido do alto, cada um de nós vai preparando esse pão, que é alimento do coração, constante e durável. Dado, embora em migalhas, é valor infinito. Semente de sabedoria, tornar-se-á celeiro farto. Minuto de esclarecimento, rasga horizontes eternos. Verbo silencioso, criará mundos novos. Toque de fé, salvará muitas vidas. Bênção de amor, renovará o estímulo apagado. Gota de consolação, amenizará muitas dores. Água da vida fecundará campos mortos. Dom divino sustenta milhares de criaturas. Réstia de esperança erguerá desesperados. Pétala da paz elimina incêndios da discórdia. Raio de luz descerra caminhos ocultos. Dádiva de compreensão extingue as sombras da ignorância e do ódio. Abençoadas sejam as mãos que cooperam à mesa imperceptível de Deus, acrescentando esse pão sublime e imperecível. Em outras palavras, felizes os que souberem amassar essa luz que têm recebido, trabalhá-la, sujeita ao forno das provas, das experiências mais ásperas, para fazer da sua vida, do seu coração, uma mesa
um banquete de comunhão onde se oferta esse pão, cuja uma migalha pode tanto fazer por uma vida. Distribui-o em torno de teus passos e semearás gloriosos destinos, desfazendo as trevas em derredor, arando o chão duro dos corações cristalizados no mal, restituindo a visão aos cegos dos vales da morte, devolvendo alegria aos tristes, levantando os que tombaram, socorrendo náufragos, enriquecendo os pobres de luz, abrindo portas redentoras, rompendo muralhas e fronteiras, unindo almas no grande amor. Segue mundo afora, espalhando-lhe as graças, na certeza de que o Cristo é o pão que desceu do céu. Que seja essa a nossa ceia, que seja essa a oferta da mesa de nosso coração. Que em nossos lares não falte deste pão, a evocar nos corações que dele partilham da sua santa comunhão esses valores imperecíveis da humildade, da simplicidade, da renúncia e da abnegação, daquele que trocou o seu trono celeste pelas palhas misérrimas de uma manjedoura, de um coxo, nascendo na casa do pão, a fim de converter o nosso coração também nesta casa, nesta oferta, nesta dádiva. Que Jesus nos abençoe a todos, que seja a ceia espiritual que o Espiritismo nos proporciona, farta para todos que dele temos partilhado, a fim de convertermos, como Jesus o fez no transcurso dos milênios, no pão a ser partilhado um dia em outros mundos, a nutrir verdadeiras multidões. Jesus abençoe a todos, muita luz e muita paz.